A experiência de hoje mostra a reação da hidrólise da sacarose, que forma frutose e glicose. Esta reação é conhecida como inversão da sacarose. Os açúcares ou carboidratos são biomoléculas compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio, de fórmula CN, H2N, ON. Para os açúcares mais simples, os monossacarídeos, por exemplo, a glicose tem fórmula C6, H12O6. Nessa relação CN, água, N, parece que o carbono está hidratado, daí o nome carboidrato, mas a estrutura molecular é muito diferente. Na forma aberta, os açúcares apresentam um grupo carbonila, que pode ser aldeído ou cetona e grupos OH. Veja alguns exemplos de carboidratos de 3 a 6 carbonos. Porém, a forma mais estável para os açúcares de 5 e 6 carbonos é a forma cíclica, em que um dos grupos OH se liga ao C-O e fecha um ciclo de 5 ou 6 membros. O carbono da ligação C-O liga-se a 2 oxigênios, formando um acetal ou cetal. Este é o carbono anomérico. Veja para a ribose. A forma cíclica da ribose compõe um RNA. A glicose, por sua vez, tem duas formas de fechar o ciclo, com o OH na posição axial, conhecida como alfa-glicose, e o OH na posição equatorial, conhecida como a beta-glicose, que é a majoritária. As duas formas são chamadas de anômeros e estão em equilíbrio em água. Os disacarídeos são formados por duas unidades de carboidratos unidas pelo carbono anomérico. Veja alguns casos: a maltose, lactose e a sacarose. Já os polissacarídeos são polímeros de carboidratos. Dois casos importantes de polímeros de alfa-glicose são o glicogênio e a amilose, constituinte do amido. Ambos são reservatórios de matéria e energia para os seres vivos. Um polímero da beta-glicose é a celulose, que o ser humano não digere pela ausência desta enzima. A hidrólise da ligação glicosídica libera os carboidratos, e esta reação é catalisada por ácido. Nesse experimento, vamos estudar o efeito do ácido e da temperatura na hidrólise da sacarose. O primeiro passo é fazer a solução de sacarose. Pesei 40 gramas de açúcar comercial e dissolvi em 200 ml de água destilada. Agora, vamos investigar o efeito da temperatura e do ácido sobre a reação. A lógica do experimento é simples. Vamos separar os efeitos. Vamos dividir a solução de sacarose em 3 Erlenmeyers. No primeiro, vamos observar apenas o efeito do ácido, adicionar ácido, deixar por um tempo e observar a leitura. No segundo, apenas o efeito do aquecimento. E no terceiro, vamos combinar o efeito do ácido e do aquecimento e observar em qual delas ocorreu a hidrólise e em que grau de reação. A uma fração de 50 ml será adicionado 10 ml de uma solução 1 mol por litro de ácido forte, no caso ácido clorídrico, à temperatura ambiente. A outra será aquecida sem ácido e a terceira será aquecida com ácido. Preparamos as soluções e vou marcar 10 minutos de reação. Para você que está passando 10 minutos de uma reação tediosa, música, por favor. Termino a reação adicionando 10 ml de uma solução 1 mol por litro de hidróxido de sódio, que consome todo o ácido clorídrico, formando cloreto de sódio e água. E reservo esta solução para análise de rotação óptica no polarímetro. Aqueço a segunda solução por 10 minutos. Retiro do aquecimento e reservo para análise. A temperatura do banho medida foi de 75 graus centígrados. Pode ser até mais quente. A terceira solução, deixo no banho quente com ácido clorídrico por 10 minutos. Quando termino a reação, adicionando hidróxido de sódio. E testo a solução final e observo que estava básica, sinal que a reação não vai mais progredir.
A hidrólise de uma molécula de sacarose forma uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. A hidrólise de 1 mol de sacarose forma 1 mol de glicose e 1 mol de frutose. O alfa da sacarose é mais 66,4 graus, da glicose mais 52,7 e da frutose menos 92,0. Ou seja, conforme vai avançando a reação, vai se formando mais glicose e frutose. Só que o desvio líquido dessa solução formada é levógeno, é para o lado esquerdo. Então, acaba tendo um desvio do lado direito e indo para o lado esquerdo. Essa é a razão de ser chamada de inversão da sacarose, porque ocorre uma inversão no sentido do giro da luz polarizada. O desvio da luz polarizada ocorre pela interação dos campos elétrico e magnético da luz com os campos elétricos e magnéticos da molécula. E para que haja essa rotação líquida, é necessário que a molécula tenha uma assimetria. Essa assimetria é observada em biomoléculas, tais como aminoácidos e açúcares. Esse tema já foi abordado no experimento do óleo da casca da laranja. O primeiro valor de rotação ótica determinado foi da sacarose. O valor deu 12,043, que dividido pela concentração dá um número muito próximo ao de mais 66,4 reportado pela literatura. A análise da primeira amostra com ácido clorídrico sem aquecimento deu 8,48. Isso corresponde a praticamente o desvio da sacarose, porque lembre-se que ocorreu uma diluição. Nós pegamos 50 ml da solução da sacarose e adicionamos mais 10 ml de ácido clorídrico, mais 10 ml de hidróxido de sódio. Considerando somente o fator da diluição, dá 8,6 graus. Reação apenas com o ácido clorídrico sem aquecimento. Para a segunda reação, o alfa medido foi 12,216, inclusive maior que o 12,04 inicial. Isso porque, provavelmente, com aquecimento, houve alguma perda de água e a solução ficou mais concentrada. Para a terceira amostra, o alfa deu menos 2,513, ou seja, observou-se agora a inversão no sentido de rotação da luz polarizada. Então, é um indício, claro, que se formou frutose e glicose a partir da sacarose. Eu fiz o cálculo de porcentagem de conversão da sacarose nos produtos pelo alfa e deu 81%. Se o tempo de reação fosse maior e a temperatura fosse mais próxima dos 100 graus, teríamos a conversão praticamente completa. Por fim, testamos as soluções finais com dinitrofenilhidrazina, que reage com a carbonila de aldeídos e cetonas e forma as hidrazidas, que são insolúveis e com coloração alaranjada para vermelho. O teste deu positivo para a reação com ácido e aquecimento, enquanto que na reação com ácido ocorreu apenas uma leve turvação, mas o indício que é necessário o aquecimento e o catalisador para a reação ocorrer. Com isso, conseguimos demonstrar a necessidade do catalisador ácido para essa reação. Outros catalisadores ácidos podem ser usados, como ácido cítrico, ou seja, suco de limão, por exemplo. Além disso, demonstramos a necessidade do aquecimento, que aumenta a velocidade da reação. Depois desse vídeo, eu me animei a fazer um estudo para determinar a energia de ativação da hidrólise da sacarose, que eu vou mostrar em um próximo vídeo para esse aqui não ficar muito longo. Agradeço a atenção e fique ligado na sequência. Agradeço ao DQO da URGS pela infraestrutura, ao corpo técnico pelo auxílio e tenho direcionado a renda dos meus livros na Amazon.com.br para custear os experimentos. Comprando os livros ajuda o canal. Se gostou do conteúdo, inscreva-se.